Bom dia, turma. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia. E aí, como passaram o final de semana? Preso em casa, comemorando o Dia das Mães. Daqui a pouquinho a gente já começa. Ô, professor, você recebeu nossas atividades de CFE? Recebi tudo. Acho que é um ou outro que não entregou. Recebi sim. Se eu não receber, geralmente eu devolvo e falo o que tá faltando. Mando um e-mail dizendo. Se eu não mandei e-mail é porque tá tudo bem. Bom, então vamos começar. Já temos aí 19 na sala. Eu comentei com vocês semana passada sobre o trabalho que vocês têm que fazer para a semana que vem. Eu não cheguei a comentar. Você comentou de um trabalho, mas não deu nenhuma informação mais específica, não. Tá bom. Eu vou começar por ele então. Esse material ainda não está no grupo, no site, mas eu ainda coloco lá depois. Vou começar por ele então. 17, meio-dia. Tá, é isso aí. Vou compartilhar aqui.
Bom, então a gente vai dar continuidade ao que a gente estava falando na semana passada. E aí a aula, o conteúdo que tem aqui nessa aula dá para hoje, para amanhã e talvez até um pouco mais. Tem bastante coisa. O trabalho que eu comentei agora com vocês é para semana que vem e tá ligado ao que eu vou falar daqui a pouco. É com relação a propaganda enganosa ou publicidade abusiva. Vocês deverão montar os grupos de vocês aí, não precisa me passar nada, no dia vocês me falam quem são os integrantes. 5 ou 6 pessoas aí do grupo, né? Não tem problema nenhum. Cada um do grupo deverá participar, né? As notas são individuais. Cada grupo deverá me enviar 2 perguntas até dia 17 de maio, que é domingo que vem, né? Domingo dessa semana. Até meio-dia. Então não é 2 perguntas por pessoa, é 2 perguntas por grupo, tá? Essas perguntas eu vou usar para fazer quando vocês estiverem fazendo a apresentação. Todos do grupo deverão estar com o trabalho pronto na próxima segunda-feira, pois eu vou fazer um sorteio para ver quem vai apresentar. Entenderam? Certo. Não precisa me mandar nada, tá? Só me manda as perguntas, não é por pessoa, é por grupo. 2 perguntas por grupo. Então vai dar aí, sei lá, 8 grupos e 16 perguntas. Se tiverem 8 grupos. É pra mandar por e-mail? Isso, manda pergunta por e-mail. A única coisa que eu vou pedir para vocês é na hora de mandar o e-mail do grupo, me mandem, eu vou escrever no chat como é que eu quero que vocês mandem, principalmente no assunto. Porque assim, tá chegando e-mails que eu não consigo identificar quem é. Que a pessoa tem um pseudônimo no e-mail, e aí coloca lá, hotmail.com.br, professor, segue a atividade. Pô, eu vou saber quem é que é, né? Então, estou com dificuldade para encontrar, tem o primeiro A, primeiro B, primeiro C, segundo A, segundo B, terceiro A e terceiro B. Então, para mim encontrar quem é, fica difícil, né? Por mais que a pessoa faça uma atividade da qual eu já havia solicitado, mas não sei quem é a pessoa. Então, tem umas 4 ou 5 pessoas aí que me mandou atividade nesse final de semana, que eu não sei quem é, por causa que a identificação tá ruim. Então, eu vou pedir para que vocês coloquem uma identificação aí no assunto, né? Para que a gente possa identificar melhor. Então, eu até já vou colocar aqui no chat como é que vocês devem colocar. Vocês vão colocar assim, ó, segundo BLE e o nome de vocês, tá? Quando for CPOC é a mesma coisa, quando for CFE é a mesma coisa. E aí facilita para eu identificar quem é. Então, no chat lá, já. Ô, professor, Pois mesmo. na hora de enviar as perguntas, é só um do grupo que precisa enviar. E aí coloca o nome dos outros no. Não, aí, pode colocar no. Ou então, depois vocês me falam quem é o grupo que fez aquela pergunta, mas se quiser colocar, pode colocar. Mas é um só Tá. do grupo. Não vai me mandar todo mundo, não, senão vai duplicar um monte de pergunta aqui. Coloca no corpo do e-mail, ó, nosso grupo é formado por fulano, ciclano e beltrano. Pronto. Então vocês vão colocar assunto. No assunto, vocês vão colocar assim. Pode ser maiúsculo ou minúsculo, não tem problema nenhum. Segundo B, LE. E aí, se quiser colocar o nome do grupo, tudo bem. Aí coloca aqui, ó, perguntas. Perguntas, trabalho. Mas eu sei o que é. O corpo do e-mail. Os integrantes. Pronto. Até dia horas. Por favor, gente, não ultrapassem o horário. Na sala de vocês não está tendo problema, mas tem sala que está me mandando. Ontem eu estava recebendo e-mail, era 1 hora da manhã, né? E aí eu já estou respondendo dizendo que está tendo prejuízo de nota mandar fora do horário. Uma semana para fazer 2 perguntas dá para fazer tranquilamente, tá? O tema é único para todos, então dá para fazer tranquilamente.
Quando vocês estiverem pesquisando de vocês, já fala, opa, isso aqui dá para a gente perguntar para outra turma aqui. Então vamos voltar lá. Bom, então a gente vai usar as aulas da semana que vem para a representação desses trabalhos. Se houver necessidade, a gente usa as aulas do dia 25 e dia 26, mas eu só coloquei aqui, mas talvez nem precise. O assunto é curto, é igual para todos, então acho que dá para talvez aí 2 aulas para fazer isso. Bom, vamos lá. Então, é o que eu havia falado na semana passada, depois eu já entro aí num assunto novo. Bom, capítulo 6 do Código de Defesa do Consumidor fala sobre o contrato, que é um acordo por escrito de 2 ou mais pessoas que fazem. Quando se faz um contrato, são relacionados os direitos e os deveres do fornecedor e do consumidor. As regras estabelecidas nos contratos são chamadas de cláusulas. Todo contrato deve ter letra e tamanho de fácil leitura, linguagem simples, as cláusulas que limitem os direitos do consumidor deverão ser bem destacadas. Então, todas essas informações que devem constar no contrato, mesmo que você faça alguma compra pela internet, existe um contrato por trás disso. Se você... É que ninguém se preocupa com essas coisas, né? Mas toda compra, seja física, né, presencial ou à distância, existe um contrato que determina as cláusulas daquele negócio que você está efetuando, né? E diante disso você pode solicitar perante ao fornecedor que ele envie para você esse contrato, ou se for presencial, que ele faça a impressão e te entregue uma cópia. Com o contrato te ajuda bastante aí na relação fornecedor-consumidor para efeitos de ter que acionar o PROCON em alguma situação, né? Mas se você não tiver o contrato, o próprio produto já determina isso, né? Agora, quando é serviço, aí eu recomendo sempre vocês pedirem o contrato da operação, porque toda a operação de fornecedor-consumidor, consumidor-fornecedor, tem sempre um contrato referente àquela situação que você está contratando. Professor, Pois não. é qualquer tipo de compra de produto que tem um contrato ou são específicas? Não, qualquer tipo. É que ninguém se preocupa com isso, entendeu? Entendi. Que pode o cara falar assim, mas eu não tenho contrato, então você me manda nota fiscal. Tem que ter um documento, né, que registra aquela operação. Serviço dificilmente só tem o contrato, só tem a nota fiscal. Produto, o cara fala, mas eu não tenho contrato disso, eu tenho nota fiscal, então você me manda nota fiscal, se for à distância, né? Então, diante do momento que a gente está vivendo, comprar fisicamente está mais difícil, mas na verdade, no momento que a gente está vivendo, o que as empresas estão fazendo? Estão vendendo pela online, né? Vendendo à distância e entregando fisicamente em alguns lugares estão fazendo isso, né? Agora, serviço não, serviço tem sempre um contrato. Mas caso não tiver contrato, você fala, não, então, por favor, você me coloca na nota fiscal tudo isso que você está me dizendo. E tem que ser com letra de tamanho fácil leitura, de linguagem simples, para que o consumidor possa entender o que está sendo contratado. Ok? Bom, Certo. contrato de adesão é aquele que o fornecedor entrega já pronto ao consumidor. Pois não. Professor, cláusulas são tipo as regras? Isso, as regras. São os pedacinhos que o fornecedor está estipulando para aquele serviço ou produto que ele está fornecendo para você. Tá. O consumidor não tem possibilidade de discutir as cláusulas ou as regras do contrato, que foram redigidas pelo fornecedor. Tal contrato passa a existir a partir do momento em que o consumidor assina o formulário padronizado que lhe é apresentado pelo fornecedor. Mas como é que eu vou assinar se eu estou à distância? Você vai efetuar uma compra de alguma coisa. Então, ou você vai colocar um cartão de crédito, ou você vai colocar um boleto bancário, ou você vai pagar em dinheiro, enfim. Se é alguma coisa, você vai... Então, essa operação já caracteriza a assinatura do contrato, tá? Dá a impressão que a assinatura tem que ser a assinatura mesmo, né? Tem que firmar o acordo através de um
de você colocar o seu nome lá, não necessariamente. Negócio presencial, né? Isso. As cláusulas abusivas são aquelas que geram desvantagem ou prejuízo para o consumidor, em benefício do fornecedor. Essas cláusulas são nulas. O consumidor pode requerer ao juiz que cancele essas cláusulas do contrato. Cláusulas abusivas é exatamente o trabalho que eu estou pedindo para vocês. No caso de vocês não é cláusula, eu estou pedindo propaganda, né? Então é quando o fornecedor coloca alguma coisa que possa prejudicar o consumidor, né? Tais como, sei lá, em caso de, se não tiver bem explicado isso na hora da contratação do serviço, em caso de desistência haverá uma multa de, sei lá, 10 salário mínimo. Bom, 10 salário mínimo é mais de 10 mil reais, professor. Pois é. Então, se você não tomar cuidado, o fornecedor pode estar colocando uma cláusula abusiva, né? Então, por isso que é importante saber o que está sendo contratado. Colocar uma multa, colocar algo desse tipo, ele até pode, mas não pode colocar algo. Você comprou, sei lá, você comprou um aparelho de jantar e o cara coloca uma multa de 10 mil reais. Não faz sentido nenhum. O cara pode colocar uma multa de 200, 300 reais, mas colocar uma multa absurda não faz sentido. Orientações. Não assine um contrato que tiver cláusula abusiva, como, por exemplo, as que diminuam a responsabilidade do fornecedor no caso de dano ao consumidor. Proíba o consumidor de devolver o produto ou receber o dinheiro de volta, quando o produto ou serviço não for de boa qualidade. Estabeleça obrigações para outras pessoas, além do fornecedor ou consumidor. Então, se você for contratar alguma coisa e tiver uma desses casos aqui, o PROCON, o CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, ele entra para que você não assine nenhum contrato com relação a isso. Assinar não é só o fato de assinar presencial, tá? O assinar é comprar o serviço ou comprar o produto. Tudo bem? Sim. Ô, professor, como é que você sabe que como é que você sabe, tipo, um contrato, Que está em desvantagem, ele pode ter, você vai ler, né? que Você ele vai tem ler. alguma cláusula. É que ninguém lê, né? É que ninguém lê, mas você vai ler. Então, por exemplo, o consumidor vamos colocar isso aqui, ó, proíba o consumidor de devolver o produto ou receber o dinheiro de volta. Então, você compra alguma coisa pela internet ou mesmo fisicamente, presencialmente, e aí tem um contrato dizendo lá, não devolvemos não fazemos devolução do dinheiro, mesmo em caso de produto com defeito. E você não leu e você concordou com isso, né? Então, por isso que recomenda-se. Você até consegue, mas vai ser uma briga na justiça, entendeu? Porque isso aí é uma cláusula abusiva e o fornecedor ele deve dar essas condições para o consumidor, né? Não pode simplesmente você colocar lá, em caso de defeito, não devolvemos o dinheiro. Como assim? A culpa não foi minha, a culpa é sua que você está vendendo o produto já com problema. Então isso é uma cláusula abusiva, eles nem devem fazer isso, mas se o consumidor aceita, teoricamente, ele fica meio com as mãos atadas para poder fazer a reclamação, né? Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que você, mesmo assim, você ainda pode reclamar, mas você vai ter que comprar uma briga jurídica. É isso, por isso que é importante sempre ler aquelas letrinhas pequenininhas que vêm em contrato, embora também não deve ser feito com letras pequenas, tem que ser letras de fácil leitura, né? Vocês são jovens, a gente consegue, mas imagina nossos avós, os nossos pais, né? O de vocês são jovens, mas o meu já não é tão jovem assim, né? Meus pais já têm 70 e poucos anos, então, assim, para enganar um velhinho num contrato, já é mais complicado, né? É fácil colocar letras pequenininhas e colocar alguma cláusula lá que o vovô e a vovó não vai nem se preocupar. E aí pode prejudicar, né?
E aí quando foi ver, já era. Aí tem que comprar uma briga jurídica. Então a recomendação é que tenha bastante cuidado com relação a isso. Se deixar os fornecedores, tem alguns que abusam bastante, tá? Aqui coloca o consumidor em desvantagem exagerada. É exatamente isso que eu estava dizendo aí com relação à multa, né? Você coloca uma multa em caso de desistência dos produtos, né? Devolução do produto ou desistência do serviço. Você coloca uma multa exagerada, né? A multa geralmente equivale ao valor do produto. Aí você, eu não quero mais, eu vou devolver. Você tem até um prazo para devolver. Ou se você comprar alguma coisa pela internet ou presencialmente. E aí o cara coloca lá, não, se eu for devolver, você vai ter que pagar uma multa de 10 mil reais, 10 salário mínimo. Não, como assim? É absurdo, isso é exagerado, né? Então também é uma cláusula abusiva. Por isso que é importante sempre essa relação consumidor e fornecedor, sempre ficar atento, principalmente de bens de grande valor, né? Bens materiais, né? Ou contratação de um serviço aí que representa uma remuneração razoável. 7 práticas que o consumidor deve denunciar. Cobrar couvert artístico sem prévio aviso. Couvert artístico é quando você vai em algum show, ou então em algum barzinho, ou então em algum restaurante, que os caras cobram tipo uma entrada, né? Então, só de você entrar, você já está pagando. Isso tem que ser informado de uma forma antecipada para que o consumidor não seja prejudicado, tá? Obrigar o cliente a pagar taxa de serviço em restaurante. Isso é outra confusão também. Eu já fiz o não pagamento e não paguei, né? É aquele famoso 10% da caixinha do garçom, né? Então, se você for mal atendido, você pode dizer não vou pagar a taxa de serviço, independente do valor que você gastou, que representa 10% geralmente em restaurante, né? Então, você vai e come no restaurante, não agora, porque a gente está tudo parado, mas se você tem a prestação de serviço e o atendimento foi ruim, você considera que foi ruim, claro que vai de pessoa para pessoa, você pode ter sido atendido muito bem e você falar que não quer pagar a taxa, também é um direito seu, né? Provavelmente o estabelecimento vai perguntar por que você não está pagando a taxa, se você foi muito bem atendido, né? Mas isso não significa que por você ser bem atendido, você é obrigado a pagar a taxa. Você não é obrigado a pagar essa taxa de serviço. Isso geralmente ocorre quando você é maltratado, né? Então você pede alguma coisa, demora para chegar, quando chega errado, chega frio, ou então ninguém te atende. Então quando aí você fala, não vou pagar a taxa de serviço do garçom, infelizmente o cara vai ser prejudicado com relação a isso, porque eu não vou pagar. Eu mesmo já tive algumas situações que eu não paguei, né? E aí expliquei o motivo pelo qual eu não paguei. Enquanto não melhorasse aquele serviço, eu não voltaria naquele lugar novamente. Então, isso vai de pessoa para pessoa, mas é um direito de cada um, tá? E você pode falar que não vai pagar e ponto. Não tem quem faça você pagar. Você fala, quanto que é o serviço? Ficou quanto? 100 reais? 110? Eu vou pagar só 100. Ah, mas não, é a caixinha do garçom. Não, mas eu não vou pagar. Ah, mas por quê? Porque eu não vou pagar. É direito do consumidor. Pronto, acabou. Não tem conversa. Bom, recusar-se a devolver o dinheiro quando o consumidor desiste da compra feita pela internet ou telefone em até 7 dias. Então, caso você desista de alguma compra, você tem 7 dias para devolver aquele produto. Produto ou serviço, tá? Isso aqui também é bastante questionado pelos fornecedores, né? Que os caras fecham a venda, os caras têm meta para ganhar dinheiro, o cara tem comissão, daqui a pouco consegui vender mais um, e o cliente pegou e devolveu. Quando devolve, estorna do cara lá e o cara não recebe essa comissão da venda que ele realizou, né? Então, é bastante importante, mas também os caras fazem de tudo para você não devolver, né? E aí é onde que entra o que eu falei anteriormente. Tem alguma cláusula, né? Porém, o Código de Defesa do Consumidor protege todos os clientes com relação a isso, tá? Mas os caras ficam muito bravos. Não é um processo muito simples essa devolução, não, tá? Mas é só para vocês saberem que vocês têm o código com vocês, né? Então, assim, quem tem muita situação com relação a isso, eu recomendo comprar o Código de Defesa do Consumidor e levar sempre junto. Ah, mas não tem online? Tem, mas às vezes para pegar na internet é mais complicado, né? Bom, dar troco em balas.
né? Outra coisa que não pode é você comprar alguma coisa e o cara fala, não tem um troco, pode te dar uma bala? Isso não pode, porque senão você também pode comprar bala como moeda para comprar o que você quer, né? Então, às vezes está faltando lá. Claro que hoje a gente, para ter uma bala de 5 centavos, de 10 centavos, já não é tão simples assim, né? As balas hoje estão custando muito mais do que isso. Mas às vezes para o cliente não ficar sem aqueles 5 centavos, 10 centavos, eles pegam a pior bala e falam, posso dar uma balinha como troco? Aí você aceita ou não, né? Você não é obrigado a aceitar. Você fala, não, não aceito bala. Aí o cara tem que se virar para encontrar os 5 centavos ou 10 centavos. Obrigar o cliente a comprar combos, que é a venda casada. O que é a venda casada? Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho mais, mas é quando você compra uma coisa e tem que comprar outra para ficar mais barato, né? Que é geralmente os pacotes de internet. Os pacotes de internet tem muito isso. Onde você compra, você quer uma quantidade de megas na sua internet, o cara fala, tá bom, a quantidade de megas custa R$100, só que se você levar os canais X mais o telefone fixo, vai ficar por, sei lá, 150. Nossa, tudo isso por 150 vale a pena. Ah, não, mas eu quero só a internet. Então, só a internet fica 160. Bom, como assim? Infelizmente, só a internet vai ficar 160. Pô, mas se eu comprar os três, fica 150? Se eu comprar os três, fica 150. Mas que conta que é essa? Não sei, a empresa solicita que a gente vende dessa forma. Isso é combo, né? É forçar a pessoa a comprar aquilo que ela não quer. Mas a pessoa acaba comprando por questões que é mais barato, né? Na grande sua maioria é mais barato. Outra coisa importante é vender eletrônicos sem a garantia mínima de 90 dias. Então, você deixar de vender alguma coisa sem garantia, né? Por isso que é importante um contrato, ou é importante uma nota fiscal, ou então os dois, tá? E aí é onde que acontece muito quando você compra produtos pirata, né? Você exige, você vai comprar lá na Santa Efigênia alguma coisa e aí os caras não emitem nota fiscal. E aí quando você for reclamar, você vai reclamar com quem, né? Se não tem, chega em casa, enfim, você vai verificar o produto não funciona. Então é por essa razão aí que tem aí o Código de Defesa do Consumidor para proteger todos os consumidores. E uma outra coisa é recusa em cumprir a oferta anunciada, né? Aquilo que eu mostrei na semana passada para vocês, aquilo que está anunciado, os fornecedores deverão cumprir. Claro, salvo-se, né, aquela situação de que não seja nada abusivo, né? Mas se o preço for, sei lá, dentro do que é possível cumprir, né? Como eu disse para vocês, não, o cara vai vender lá alguma coisa na internet e oferece um carro, 45 mil, o cara está oferecendo por 4.500. É claro que essa oferta não vai ser cumprida, como foi a eu expliquei para vocês na semana passada. Bom, lembrando que sempre que houver, agora é assunto novo já, sempre que houver um fornecedor, um consumidor e um produto ou serviço prestado por esse fornecedor a esse consumidor, haverá uma relação de consumo. Então, toda vez que houver relação de consumo e com dificuldade de algum problema em relação a essa operação, o órgão que tem que ser acionado não é a delegacia, não é nada disso, é o PROCON. Havendo relação de consumo, aplica-se então o Código de Defesa do Consumidor. Não havendo relação de consumo, aplica-se o Código Civil. Então, são dois códigos perante a legislação que determina a relação de consumo ou não consumo. Relações de consumo são aquelas nas quais há um consumidor, um fornecedor e um produto que ligam um ao outro. Então, quando você compra alguma coisa, você tem do lado de lá tem o fornecedor e do lado de cá tem o consumidor. Essa relação que liga um ao outro, ele é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, chamado de CDC. Note que para haver relação de consumo, necessariamente precisa existir os três elementos, tá?
Bom, o que é o consumidor aí? O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 2º, define o consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou utiliza serviço como destinatário final. Então, o grande objetivo aqui é para destinatário final, tá? Para ser caracterizado como consumidor. O que é o destinatário final? É aquela pessoa que vai fazer uso daquele produto ou serviço, tá bom? Então, você, por exemplo, você compra alguma coisa pela internet, vamos dizer aí alguma coisa mais simples. Você compra pendrive da China. Tem nota fiscal, vai demorar um pouco para chegar, mas sei lá, você compra 10 pendrives. E aí você vai vender esse pendrive na ITEC. Quem que é o consumidor final? É você ou é a pessoa que está repassando, a quem você está repassando? Você comprou de um determinado fornecedor, A quem você está repassando. então você não é o consumidor. Tá? Isso aí já tem um outro nome. Isso aí tem eu daqui a pouco eu vou falar para vocês também como é que é o nome. Tá? Então, quando você compra e você não é o destinatário final, você não é o consumidor. Tá? Você é apenas um revendedor. Estou falando do produto da China, mas pode ser qualquer outra coisa. O que é ser destinatário final? É a pessoa que adquire o produto para consumo próprio ou de sua família. Tá? Então, se você comprou para você ou para a sua família utilizar, você não está revendendo esse produto, aí você caracteriza consumidor. Tá? Agora, se você vai usar aquele produto que você comprou para revender, que é o que aconteceu aí nesses casos aí de pandemia, aí que o pessoal comprou álcool daqui para vender ali, quando você tem essa atitude, você não está utilizando o recurso não está passando a ser considerado consumidor. Olha só, mas o que isso representa? Em caso de produto, em caso de problema, você não pode fazer reclamação junto ao PROCON, porque você não é o fornecedor, você não é o consumidor da operação. Nesse sentido, está excluída a pessoa que adquire o produto como insumo para implementar em seu ramo de trabalho. Tá? Então, é exatamente o que eu disse agora. Se você compra para revender alguma coisa, você não é o consumidor da operação. E, por exemplo, tem uma cabeleireira que adquire um secador de cabelo para utilizar em seu salão de beleza. Ela não é considerada consumidora, pois ela não é a destinatária final do produto. O destinatário final será o cliente do salão. O secador não será para uso pessoal de sua família, mas sim para ser utilizado como ferramenta de trabalho. Então, assim, ela está usando, mas ela não está usando para fins próprios, ela está usando para fins de prestação de serviço. Se essa mesma cabeleireira adquirir o secador de cabelos para o seu uso pessoal de sua família, caracteriza-se consumidor. Mas como é que a gente vai saber, ou o PROCON vai saber se é uma coisa ou é outra? Né? Vai ser feito algumas perguntas, e aí a pessoa vai falar, e tem que tomar cuidado, se caso ela estiver mentindo, né? Para não cair em contradição. Então, é assim que funciona, não tem outra alternativa. O PROCON não vai saber se é. A não ser que ela comprou com o nome, se ela comprou com o nome do estabelecimento, que é o salão, aí pronto, não precisa nem se preocupar, que realmente aí já não caracteriza, não tem relação de consumo, né? Agora, se ela comprou no nome dela e colocou no salão de cabeleireiro, aí ela vai ter que dar explicações em caso de algum problema com o secador, né? Você vai falar, não, é que eu uso no... Aí pronto, isso é que eu uso no salão, já o PROCON falando como que é, o que a senhora faz? Né? Então tem muita gente que não sabe desses dados, da teoria por trás disso, e acha que é consumidor e na verdade não é. Aí não é o PROCON que vai resolver isso. Bom, existe aí também o consumidor por equiparação, que é esses casos que a pessoa não é o consumidor final, né? Professor, posso perguntar uma coisa? Claro. Naquele caso da cabeleireira, por exemplo, que você falou, Sim. A cabeleireira seria a fornecedora? Não, ela seria a prestadora de serviço só. Ah, Fornecedor tá. é quem
É o quem Quem ofereceu vendeu, o secador para ela. isso, quem vendeu o secador para ela. Pode ser uma Casas Ah. Bahia, pode ser um Ponto Frio, pode ser uma loja americana, enfim. Ela comprou para utilizar na prestação de serviços que ela executa. Então, quem é o consumidor nesse caso é o cliente dela, tá? E não ela. Bom, assim sendo, nós temos aí o Obrigado. consumidor. Nada. Assim sendo, nós temos o consumidor por equiparação. Casos em que o CDC pode existir mesmo sem relação de consumo. Vou falar só um aqui para vocês, para não atrapalhar a aula na sequência. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 2º, parágrafo único, diz lá que prevê mais uma forma de consumidor, que é o consumidor por equiparação. Consumidor por equiparação é toda a coletividade, ainda que intermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. O que é isso aí? Vou pegar um exemplo aqui. Uma empresa de água não toma os cuidados necessários para garantir a qualidade do produto, pondo em risco toda a coletividade. Não se sabe quantas pessoas foram atingidas, nem quem pode estar sendo lesado pela má qualidade da água. Assim mesmo, toda essa coletividade está amparada pelo CDC. Então vamos dar um exemplo assim simples, que é o que vocês utilizam muito na ITEC. É claro que na ITEC não é esse processo de fornecimento de água, mas se assim fosse. Eles, em vez de, no caso, na sala dos professores, então eles compram a água de um determinado local em garrafão. E aí coloca lá no bebedouro e aí os professores utilizam dessa água. Muito bem. Vamos supor que essa água esteja com algum problema de qualidade do produto. Os professores, ao assumirem que estão consumindo essa água, aonde que está a relação de consumo nessa operação? Ou seja, a ITEC compra a água de um determinado local em garrafão e coloca na sala dos professores. Só que quem utiliza da água em garrafão são os professores. Só que não foram os professores que compraram a água. Em caso de problema com essa água, né, ou seja, sei lá, contaminada, sei lá, com algum problema de sabor, de cor, enfim, quem está sendo lesionado? A ITEC ou os professores? Os professores? Os professores. Eu acho que ambas. Então, os dois estão sendo lesionados, mas como a água está lá, não é exclusivo, mas na sua grande maioria, quem está consumindo são os professores, então os professores estão sendo considerados consumidor por equiparação. Mesmo eles não tendo sido adquirido o produto, mas eles estão consumindo um produto que foi adquirido por alguém. Então, tanto a ITEC, quanto os professores estão protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Se eu quiser reclamar do fornecedor da água, junto do PROCON, que eu tomei uma água que prejudicou a minha saúde, eu posso, mesmo eu não tendo sido eu que adquiri o produto financeiramente. É a mesma coisa do salão de cabeleireiro aqui, ó. A mesma coisa dessa situação aqui, ó. Se eu fui no salão de cabeleireiro, que eu não tenho muito mais cabelo, agora está até crescendo um pouquinho, e eu senti prejudicado na utilização desse secador que essa cabeleireira fez, eu como consumidor, eu como utilizei o serviço desta cabeleireira, embora não foi eu que adquiri o secador, eu sou considerado consumidor por equiparação. Porque eu sou o destinatário final da prestação de serviço ou do produto que está sendo utilizado, nesse caso aqui da cabeleireira e no caso da água. E tem vários outros que depois eu vou mostrar para vocês na aula de amanhã. Beleza? É isso. Não vou tomar muito mais tempo de vocês, senão acabam atrapalhando a sequência das aulas aí de vocês. Aí eu vou parar aqui nesse slide 14 aqui. Ô, professor. Pois não. Pode falar. Você vai postar esses slides quando? Hoje. Ah, Na hora do ok. intervalo eu já coloco lá.
Obrigada. Nada. Ô, professor, as perguntas do trabalho são perguntas quanto à propaganda enganosa? Ou é Exato. quanto ao assunto em geral? Não, é sobre a propaganda, sobre o trabalho que vocês vão apresentar. Tá, mas como assim? Quanto a perguntas enganosas? Tipo, sei lá, cite uma propaganda enganosa, sei lá, tipo... Quando vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês já conseguem determinar quais são as perguntas que vocês podem fazer para outro grupo. Se houver perguntas repetidas, eu vou devolver e vou falar, faça outra que essa já tem. Ah, tá bom. Só para responder a Kelme aqui, Kelme, se o secador vir com algum problema, ela não pode fazer uma reclamação como consumidor? Não. Ela não pode acionar o PROCON, ela tem que ir na Justiça Civil para poder resolver isso. Aí é outro fórum que ela vai ter que fazer a reclamação, porque o secador de cabelo, no caso, quem pode fazer reclamação como consumidor é quem recebeu o serviço. Então, por exemplo, eu fui no salão de cabeleireiro e você é a cabeleireira. Então, eu posso acionar o PROCON referente ao secador de cabelo. Você não. Espero eu que tenha respondido a pergunta. Então, Yasmin, os grupos que vocês geralmente fazem, 5, 6 pessoas no máximo, né? Dentro do que tem aí da sala de vocês, dá para fazer aí 5, 6 pessoas. Um grupo fica com 5, outro fica com 6, não tem problema nenhum, não. Só não pode passar disso pela quantidade de pessoas que vocês têm aí na sala. Tá bom? Mais alguma pergunta? Todos os vídeos eu estou deixando postos lá no YouTube, tá? Então, só para, caso vocês quiserem ver, tá tudo lá no YouTube. Estou deixando separado uma playlist lá. LE, CPOC, CFE, estou deixando todos eles lá. Fica gravado aqui no Teams, mas estou deixando também lá no YouTube. Bom, estou encerrando essa, tá? Até mais tarde aí com outra disciplina. Até mais, professor. Falou. Tchau. Tchau.